Agora, 11h20, vamos retomar o nosso contato com o Marcelo Matos. Afinal, o candidato à reeleição ao governo de São Paulo, Rodrigo Garcia, participou hoje pela manhã de uma sabatina no Jornal da Manhã com o Thiago Berrache e a Adriana Rede. Marcelo Matos, ao vivo aqui na programação da Jovem Pan News. Matos, você falava sobre a possibilidade de impugnação do candidato a vice dessa chapa de Rodrigo Garcia. Vou pedir que você retome o seu raciocínio e explique para a gente a possibilidade disso acontecer. Exatamente, Daniel. Voltando então aqui no Jornal da Manhã, segunda edição, é o Eugênio José Zuliani, o Geninho, né? Ele foi prefeito lá de Olímpia, município aqui no interior do estado. Então há um questionamento da Procuradoria Regional Eleitoral agora de São Paulo em relação à sua conduta como prefeito. O governador Rodrigo Garcia garantiu que há este questionamento, evidentemente, mas que será superado e ele será o seu vice. Geninho é do União Brasil nessa chapa com o PSDB aqui em São Paulo. Nós sabemos que, então, Rodrigo Garcia foi questionado o seguinte, ao candidato de Jair Bolsonaro aqui em São Paulo, Tarcísio de Freitas, e ao candidato do Lula aqui em São Paulo, que é Fernando Haddad. E o senhor tem padrinho político? A pergunta foi, João Dória é o seu padrinho político? E vamos acompanhar, então, a resposta do governador aqui de São Paulo, à Jovem Pan. Eu não tenho padrinho político. Eu fui vice do João Dória, secretário de governo. O João entregou várias políticas públicas para o Estado, entregou o Museu do Ipiranga, entregou o Rio Pinheiros. É um governo que não tem a acusação de corrupção, enfim. Então, fez um bom mandato em São Paulo, como foi um bom prefeito. E eu agora disputo com base na minha história. Afinal de contas, eu não estou satisfeito com o Estado que a gente tem. Reconheço as conquistas. Estou aqui para garantir que nas minhas mãos esse São Paulo não anda para trás, porque eu conheço o Estado, conheço a máquina pública, sei dos seus desafios e sei naturalmente das suas potencialidades. Então eu vou discutir e defender essa história que São Paulo tem e principalmente olhar para o futuro com 48 anos de idade para continuar São Paulo avançando. Portanto, Rodrigo Garcia, ele apresentou toda a sua experiência aí, diz que participou de 5 governos aí anteriores, foi 2 vezes deputado estadual, presidente da LESP aqui em São Paulo, 2 vezes deputado federal, mostrando então, ele chegou a dizer que tem muita falação, mas é preciso ter experiência, ele quer se diferenciar, evidentemente, dos demais adversários. Foi questionado, a gente sabe que vivemos aqui, desde que ele assumiu, muitas operações na Cracolândia, região central de São Paulo, operações que estão sendo realizadas pela Polícia de Segurança Pública. Nós sabemos que numa eleição para o governo do Estado, segurança pública, educação, saúde, são os temas prioritários. Ele garantiu que serão os seus temas prioritários, que São Paulo foi questionado desses 28 anos aí de PSDB aqui. Ele garante que não tem que defender o PSDB, mas sim a população, e garante que desde Covas para agora, São Paulo evoluiu muito em relação à segurança, tem os menores taxas do Brasil, taxas compatíveis até com países desenvolvidos, segundo ele, em relação a homicídios, crimes patrimoniais estão crescendo, isso que ele garante que é preciso conter, evidentemente, mas que os números são positivos e que não está tentando fazer essa questão da segurança pública, que é um tema muito caro também ao presidente Jair Bolsonaro, Tarcísio de Freitas, que ele poderia estar disputando aí, portanto, esses votos aí em relação ao armamento. Se Bolsonaro erra em permitir aí a maior compra de armas no Brasil, ele garantiu o seguinte, que ele é a favor da posse de armas, mas não do porte de armas, apenas nas áreas rurais, ele é favorável a isso. Garantiu que a polícia não pode ser violenta, tem que se trabalhar tecnicamente, com inteligência e também nas suas abordagens. Vai manter as câmeras que foram colocadas nos uniformes aqui em São Paulo pela PM, para garantir a segurança dos policiais e também nas ações policiais que acontecem, mas que a segurança pública caberá à polícia e não as pessoas saírem armadas nas ruas. Outro tema que nós vamos destacar agora aqui, ele garante que ele não mudou, evidentemente, de lado e em relação aos seus adversários. Vamos acompanhar então Rodrigo Garcia. Não mudei de lado na política, sempre estive em São Paulo contrapondo as políticas do Partido dos Trabalhadores e continuo fazendo isso aqui, tendo o PT como a minha oposição. Então eu não mudei de lado na política, não mudei as minhas convicções, não mudei aquilo que eu acredito e aquilo que eu defendo. Eu continuo com coerência, com uma história de vida de serviços prestados que está aí para a população avaliar, 5 vezes deputado, 3 vezes deputado estadual, 2 vezes deputado federal. E eu não estou aqui para defender projeto político de presidente da República. Eu estou aqui para defender o meu estado de São Paulo. Muito bem, em relação aos adversários, não houve um ataque direto, né? Ele rebateu
críticas que são feitas por Fernando Haddad das obras paradas em São Paulo. Ele garantiu que durante a gestão do petista muitos projetos foram apresentados e muitos esqueletos ficaram ao longo do caminho. Em relação a esse perfil técnico aí de Tarcísio de Freitas, à frente à pasta da infraestrutura do governo Jair Bolsonaro, ele garantiu que São Paulo tem resultados muito melhores em relação ao Brasil, que as obras paradas aqui do estado, a maioria são federais e que, portanto, também questionou e lembrou da retomada das obras, inclusive do metrô, culpou a pandemia também e culpou a Lava Jato naquele momento que as construtoras foram envolvidas, elas paralisaram as obras aqui em São Paulo. Depois da pandemia também os custos aumentaram bastante, que agora há, portanto, uma retomada. E falou a respeito também justamente do fechamento durante a pandemia. Nós sabemos que trouxe um desgaste muito grande para o governador João Dória. Ele garantiu que São Paulo fez aquilo que os outros estados fizeram naquele momento, outros países envolvidos também fizeram. Lembrou, portanto, que era algo inédito, uma pandemia, que hoje é muito mais fácil você fazer uma análise em relação a isso, mas de que, de qualquer forma, a vacina que salvou o Brasil teve o seu início aqui em São Paulo, com muito esforço do governador João Dória e também aqui em relação ao Butantan. São os principais destaques aí. Amanhã teremos aí, portanto, a sabatina que envolve Fernando Haddad e na sexta-feira, às 8 horas, o mesmo horário sempre, Tarcísio de Freitas aqui no Jornal da Manhã da Jovem Pan. Daniel. Legal, Marcelo Matos e as informações da sabatina da Jovem Pan com os candidatos ao governo do estado de São Paulo. Daqui a pouco o Matos volta com muito mais informações para você.